Sobre este assunto, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cidade a Caroline Alvarenga. Ela é psicóloga e neste mês, inclusive, faz plantão gratuito em alusão ao Setembro Amarelo. Caroline, muito bom dia, prazer tê-la aqui na Rádio Cidade. Prazer é todo meu. Caroline, Setembro Amarelo é um mês que se marca muito essa questão da depressão e do suicídio, mais até do suicídio, né? Quando se fala do Setembro Amarelo, e o amarelo é aquela cor da atenção, não é isso? A cor da atenção. Sim. Começamos pela depressão. Depressão é frescura? Não. Depressão é uma patologia e é algo sério que precisa de um acompanhamento. Não é frescura, não é besteira, não é falta de Deus, não é coisas que as pessoas falam, né? Mas você tem tudo, por que você tá assim? Não é uma tristeza também. Então, são várias questões por detrás da depressão. Questões biológicas, hormonais. Então, são vários fatores que precisam ser analisados. Por exemplo, a alimentação pode levar uma pessoa à depressão? Uma má alimentação pode levar uma pessoa à depressão? A questão da alimentação pode ajudar a questão da... Por exemplo, eu já tenho um quadro de tristeza, de desânimo, e aí a questão da alimentação pode influenciar, mas não pode, de fato, ser o fator principal. Mas aí somos um ser integral, né? Então tudo, de alguma forma, está envolvido, desde a alimentação, atividade física, trabalho, relacionamentos pessoais, é tudo um conjunto, né? Não podemos deixar a questão da alimentação de lado, mas não é maior questão que leva à depressão. Tristeza versus depressão. Como separar ali, saber que uma pessoa está só triste e uma pessoa está deprimida? Porque às vezes a pessoa só está triste. Uhum. Ah, não, mas ela está deprimida. Não, deprimida é uma doença. Tristeza é tristeza, simples. Sim. Hoje você está triste, amanhã você está alegre. Deprimida é uma doença, depressão é uma doença. Como separar tristeza de depressão? Então, depende de quanto tempo essa pessoa está triste, né? A intensidade dessa tristeza. É porque hoje, até por conta das redes sociais, a gente precisa estar feliz o tempo todo, né? As pessoas publicam nas redes sociais somente a felicidade. Todo mundo está muito alegre, então a tristeza, como a raiva e outros sentimentos, de alguma forma são reprimidos. Então, ao longo prazo, e a intensidade disso, é feito uma investigação para ter um diagnóstico, porque tem outros fatores que também levam, né? A falta de interesse. Eu posso estar triste, mas eu sinto prazer em fazer uma atividade física, eu sinto prazer em ir no meu trabalho. Não necessariamente estar triste é estar em depressão. Tem outras questões por detrás disso, né? Você citou as redes sociais. As redes sociais, elas são um fator agravante para um estado de depressão? Olha, não Ela tem... pode agravar uma depressão, a rede social? Não tem nada comprovado ainda cientificamente, mas hoje em dia, eu acho que as redes sociais podem ter grande influência nos quadros de depressão, sim. Justamente porque existe um padrão, né, estabelecido pelas redes sociais. Como eu disse anteriormente, as pessoas publicam, postam uma viagem ou quando está muito feliz. Ninguém coloca, né, o que tem de real, né, nessa vida. Então é uma vida virtual. E aí as pessoas podem se espelhar. Eu não tenho nada disso. Então influencia. Como eu disse, não tem um estudo científico ainda. Existem, né, pessoas que estão estudando sobre isso, mas nada que comprove que isso agrave ou é um índice, né? E esses problemas ligados à depressão, o que a gente nota aí, parece que eles têm só aumentado.
eles estão aumentando porque está se descobrindo mais esses casos, está se estudando mais e aí eles estão sendo descobertos, ou alguma coisa está acontecendo hoje que não acontecia no passado? Eu acho que são as duas coisas. Hoje a gente tem mais informação e tem esse diagnóstico, né, mais comum, mas também existem outros fatores da nossa vida contemporânea mesmo, né? Como eu disse, as redes sociais influenciam, a questão do imediatismo, é tudo pronto na hora, né? Então, hoje as crianças têm uma grande dificuldade com frustração, de receber não, de não dar certo. Então, eu acho que são as duas coisas que pode estar ligadas, sim, porque a frustração hoje não é como antes, né? As pessoas não estão preparadas para lidar com tudo isso, justamente pela nossa vida contemporânea, a vida imediatista, é tudo pronto na hora. Quero uma informação, tá aqui. Então, eu acho que são as duas coisas que são pontos importantes. E o tratamento da depressão hoje, como ele é feito? Ele é feito, logicamente, através de um psicólogo, no seu caso, você é psicóloga, e também com o acompanhamento de um psiquiatra. Esse tratamento é feito em conjunto, tanto com o psiquiatra e o psicólogo. Basicamente, como é que funciona um tratamento da depressão? Eu acho que o diagnóstico da depressão ele precisa ser muito delicado, porque justamente se confunde muito com a tristeza, com o luto, com outras questões que podem estar envolvidas. Então, a psicoterapia, sim, faz parte do tratamento da depressão, e em alguns casos a gente precisa andar junto com a psiquiatria, né, por conta da medicação, porque, como eu te disse, tem alguns fatores hormonais que estão por detrás disso, que precisam desse auxílio. O ideal seria que existisse esse conjunto, né? Que as duas coisas andassem juntas. Conheço o caso, por exemplo, de pessoas que passaram por isso, sintomas de depressão, sintomas não, depressão mesmo, fizeram tratamento através do psicólogo, psiquiatra e tal, mas, por exemplo, através do esporte, o esporte ajudou muito, até muito mais do que o próprio remédio que foi dado pelo psiquiatra ou a própria terapia junto ao psicólogo. O que o esporte pode ajudar num quadro de depressão, por exemplo? O esporte, ele também tem o objetivo de a gente eliminar a endorfina, né? Então, são hormônios do prazer, de fato. Mas uma pessoa em depressão, normalmente ela não tem vontade e nem energia de praticar uma atividade física. Não que ela não queira, né? Mas ela não tem energia vital para isso. Então, precisa desses dois acompanhamentos em paralelo. Porque, como eu te disse, nós somos um ser integral. Então, a questão da alimentação é importante, a questão de fazer alguma atividade de lazer que dê prazer, né? A questão do trabalho pode estar sendo... O trabalho, às vezes, pode estar sufocando a pessoa. Sim. E aquilo ali, ao longo do tempo, esse excesso de sufocamento pode levar a pessoa num caminho sem volta, não é isso? Sim, pode ter vários fatores relacionados a isso. O esporte ajuda, sim, como eu te disse, elimina endorfina, então... Mas seria uma segunda parte já o esporte, né? Já seria uma segunda parte. A pessoa, no início, ela não conseguiria, como você disse. Num primeiro estágio, ela não conseguiria, talvez, praticar o esporte em função dessa situação, não ter a energia vital. Sim, mas tem várias outras coisas que podem ajudar, né? Uma rede de apoio, de familiares que estejam perto, amigos. Tem a questão espiritual que também é muito importante para algumas pessoas. Então, assim, tudo ajuda, né? Para que essa pessoa tenha um quadro de melhora. Mas precisa realmente olhar o ser humano como um ser total. Existem outras coisas por detrás disso, outras coisas que podem colaborar também. E o apoio da família? Como é que funciona nesse caso das pessoas que sofrem da depressão? E vou mais longe,
não só o apoio da família, como às vezes a família poderia estar atrapalhando aquele paciente no caso da depressão. Como é que funciona? Essa questão da família é muito importante por ser a principal rede de apoio. Então, em muitos casos, as pessoas não têm esse suporte, justamente por a fala que você me trouxe. Não, mas é frescura? Nossa, mas você tem tudo, a gente faz de tudo por você. E você está se sentindo dessa forma? Porque também tem um peso de culpa, né, que a família carrega. O que será que eu estou fazendo para essa pessoa? Ou até mesmo de ingratidão, eu faço de tudo por ela e ela não... Então, é uma questão de informação mesmo, né? Conscientização do problema, uma conscientização da gravidade disso tudo. Então, acho que em muitos momentos a família entra num processo de negação, de não aceitar que essa pessoa está nessa situação, porque pode se sentir culpada, porque pode se sentir responsável por isso. Então, a questão da família é muito importante que esteja andando lado a lado, com a psicoterapia, com o processo, de ter informação e conscientização do que é isso, como lidar com isso, né? E esse excesso de apoio da família também não pode estragar o paciente ali e complicar ainda mais o quadro de depressão? Olha, na Aí psicologia... é o outro lado da moeda. Na psicologia, a gente também analisa os ganhos secundários que a pessoa tem depois que tem a depressão. Então, pode ser que eu era a pessoa que cuidava de todo mundo, e aí eu me senti muito sobrecarregada com tudo que estava acontecendo, e aí eu entrei num quadro depressivo por vários motivos, de trabalho, enfim, várias questões, e aí eu cheguei num quadro de depressão, e agora eu preciso de suporte. E aí agora eu tô vendo que as pessoas cuidam de mim, né? Que elas olham pra mim, que elas enxergam quem eu sou, que eu preciso de cuidado. Então, é um processo muito delicado, porque existe um ganho secundário nisso, né? A pessoa fica assustada, é isso? Não? Pode ser que não, mas assim, eu adquiri um cuidado que antes eu não tinha, um olhar pra mim que antes eu não tinha. Uma coisa nova. E aí, como que eu vou perder isso agora, né? Como que eu vou melhorar? Será que se eu melhorar, essa pessoa vai deixar de olhar pra mim? Vai deixar de cuidar de mim? Então, há uma sensação de, nossa, e agora? Talvez eu vou perder isso daí, mas isso aqui está tão bom, aí eu vou perder isso daí. Mas é algo muito delicado, assim, porque, e por isso que é importante o processo de análise para a gente identificar o que mantém essa pessoa nesse quadro, quais são os fatores que estão envolvidos nisso, e enxergar o indivíduo além daquela pessoa, existem outras pessoas em volta, né? O uso das drogas. A gente vê principalmente nos jovens, os jovens estão aí e as drogas hoje têm estado cada vez mais fáceis no mercado e cada vez mais baratas. Tem drogas hoje aí muito baratas no mercado e estão à disposição de quem quiser. Uma pessoa com depressão, com um diagnóstico de depressão e que ainda vai lá e usa drogas. Uma pessoa dessa pode potencializar ainda mais esse estado de depressão? O uso de substâncias químicas pode gerar uma série de consequências, né? Até essa questão, por exemplo, do suicídio, existe um índice, não um maior índice, mas um índice considerável em decorrência do uso de drogas. Então, é um sinal muito de alerta, porque uma pessoa que está em um quadro de depressão, provavelmente ela está em um acompanhamento, e se ela estiver usando uso de medicação para isso, ela não pode, em hipótese alguma, misturar isso com outra substância química, porque aí pode ter uma consequência muito pior. Então, como eu te disse, é algo muito delicado que precisa, de fato, olhar para a pessoa além da depressão, sabe? Ela é mais do que aquilo, ela faz outras coisas. Então, tem muitas coisas que estão envolvidas que pode afetar diretamente a potencialização do quadro ou a melhora também.
Quando a gente fala no Setembro Amarelo, o próprio amarelo diz é a cor da atenção, aí agora entrando na questão do suicídio. E também eu falo do próprio noticiário, a gente já divulgou muitos casos de suicídio e muito se fala também no meio jornalístico de que não se divulga casos de suicídio para não se estimular outros suicídios. Eu acho um absurdo. Acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Acho que fato é fato. Acho que você divulgar quem foi a pessoa que se suicidou, aí sim, aí é uma questão pessoal, aí sim eu acredito que a pessoa deveria ser preservada. Mas que houve um caso, esse caso deveria ser divulgado sim, para alertar outras pessoas. E os casos são, às vezes, abafados, o que muitas vezes acontece, a gente sabe disso, muitos casos que acontecem de suicídio, às vezes, acabam sendo abafados. Por que acontece isso? As pessoas, esse paciente, essa pessoa que chega num estado de suicídio, o que acontece com ela? Essa pessoa, ela é corajosa demais por ter conseguido chegar a esse ponto, de atentar contra a própria vida, ou ela estava num estado deplorável mesmo, que não tinha como chegar e acabou atentando contra a própria vida? Qual é o diagnóstico real? O suicídio é um grande tabu. E essa questão que você comentou sobre a divulgação é algo muito delicado, porque as pessoas de fato tentam abafar a situação para não influenciar. Isso tem até um histórico, né? De um tempo atrás teve um filme, isso em 72, teve um filme onde a pessoa, no final, por conta de sofrer por amor, acabou tirando a própria vida. E aí começaram a pipocar casos de suicídio, então na mídia foi estabelecido que não deveria divulgar sobre isso. Acontece que não divulgar também tem essa questão de não divulgar a prevenção, não falar sobre isso. Então, quando uma pessoa chega para você e fala que eu não tenho vontade de viver, então, fala besteira. Olha só o que você tem. Então, eu acho que essa questão de abafar realmente existe. Agora, essa questão de ter coragem ou não, eu acho que isso é muito relativo, porque às vezes a mídia acaba transmitindo as pessoas que são famosas, né, que cometeram suicídio, como se romantizando a situação, né, como se, olha, ele tá fazendo isso para mostrar que existe problema, para chamar atenção, ou um ato heróico. Então, acho que a questão está no romantizar a divulgação, de como é visto isso. Então... Esse é o problema da divulgação, então, que você vê. De romantizar, porque as pessoas que normalmente aparecem na mídia são pessoas famosas, né? E aí, essa questão da rede social, olha como influencia. Então, será que se eu tô nesse sofrimento, eu posso, então, cometer um suicídio? As pessoas vão querer me ouvir, né? Vão me enxergar, então vão conhecer a minha história. Mas o que leva uma pessoa a cometer um suicídio? Em que estado essa pessoa estaria para que ela possa atentar contra ela mesma? Em que estado ela estaria? Essa seria a questão. Ela estaria no estado emocional máximo ali dela, ou ela estaria no fundo do poço realmente? Qual é o estado emocional desta pessoa? É coragem demais ou é desespero demais? Ou os dois? Eu acho que é uma questão de desespero, no sentido de que essas pessoas que cometem suicídio não têm um único fator, né? Não é porque eu estou desempregado. Não é só por isso. Tem várias outras questões que estão envolvidas, né? Não existe um único motivo para o suicídio. São várias questões que estão por detrás disso que faz com que a pessoa tenha esse ato.
E aí, na maioria das vezes, as pessoas não querem morrer, tirar a própria vida. Ela quer acabar com o sofrimento, quer acabar com a dor. Acabar com o sofrimento, não Sim. tirar a vida. Sim, é porque assim, como que a gente deseja algo que a gente não conhece? Como você, por exemplo, um dia, tô com vontade de comer bolo de chocolate. Se você nunca comeu um bolo de chocolate, então como a pessoa quer experimentar a morte se ela não sabe o que existe por detrás daquilo? Então não é o desejo desse desconhecido, mas o desejo de acabar com aquele sofrimento, porque normalmente as pessoas não estão abertas para ouvir, né, o sofrimento. Não estão abertas para ouvir a dor do outro. Então, o ato do suicídio é um ato de desespero, assim. Não me resta outra alternativa. E uma pessoa que está prestes a cometer o suicídio, ela dá sinais? Tem alguns sinais característicos de uma pessoa que está prestes a cometer um suicídio? Normalmente sim. Não em todos os casos, tá? Mas normalmente sim. Só que infelizmente esses sinais são entendidos depois do que o suicídio acontece. Mas, por exemplo, eu tenho sido um peso na vida da minha família, eu não tenho vontade de levantar, eu queria dormir para sempre, eu queria só deitar e sumir, eu queria desaparecer. Então, são falas assim que, se a gente for colocar na ponta do lápis, são comuns da gente ouvir, né? Uma pessoa... Só que a gente não dá atenção para isso. Então, são nesses sinais de alertas de como a pessoa se comporta, ou a pessoa fazer muitas coisas e de repente ela não quer fazer mais nada. Então, não só na fala, mas como no comportamento, como no tom de voz, como ela se comporta diante dessas relações. Então, são vários sinais. Só que, infelizmente, esses sinais são compreendidos depois que a pessoa falece, né? Quem quiser conhecer mais e até ter esta informação, porque acho que o grande segredo de tudo é a informação. A gente, Sim. Quanto mais informação tivermos, a gente consegue sair, né, das situações. Uhum. Como é que pode fazer? Você, inclusive, esse mês está fazendo um plantão gratuito em função do Setembro Amarelo, ou aonde, Caroline? Sim, ali no meu próprio consultório, fica ali no Golden Office. Eu e mais 4 colegas de Aqui profissão. em Jundiaí? Sim, aqui na Chácara Urbana. Eu e mais 4 colegas de profissão estamos fazendo esse plantão psicológico justamente para acolher essa dor. Como eu te disse, na maioria das vezes as pessoas não têm com quem falar e se sentem muito sozinhas. A mobilização é por conta do Setembro Amarelo, mas acho que é importante falar que a depressão, o suicídio acontece todos os meses. São 32 mortes no Brasil por dia. Então, é um número, se a gente for realmente calcular, isso é um número grande, que a gente precisa ter essa atenção. Então, o objetivo do plantão psicológico é justamente acolher esse sofrimento imediato, justamente porque o suicídio ele pode ser prevenido, né? 90% dos casos eles podem ser prevenidos, se a gente falar sobre isso, se a gente estiver realmente disposto a entender melhor o que essa pessoa está sentindo. Então, a proposta é essa, agora no Setembro Amarelo, tem alguns dias específicos que a gente está atendendo. Quem quiser consultar, tem algum telefone de contato, algum endereço eletrônico? Uhum. Como é que pode fazer para fazer essa consulta com vocês? A gente está divulgando nas redes sociais, então eu sou a psicóloga Caroline, tem a Andrea, a Amanda, a Ana Maria. Posso deixar meu contato, mas aí tem cada dia específico a gente pode direcionar para essas pessoas. Por gentileza, deixa o contato então para o nosso ouvinte que deseja fazer aí uma consulta. Uhum. Essa conversa, esse bate-papo com vocês, aproveitando o Setembro Amarelo, acho que é muito importante ter essa informação, saber desses sintomas e tirar a pessoa de vez, tirar da cabeça da pessoa de vez que a vida é tão bela, mas às vezes a gente coloca coisas na cabeça que parece que só aquilo vem na cabeça e não vem mais nada.
E a mente humana, ela é fantástica. Ela é fantástica. Ela se fecha para tantas outras coisas e a gente nem se dá conta disso. E precisa, muitas vezes, dessa ajuda profissional e essa ajuda importante que vocês estão dando agora, a Caroline Alvarenga e também os outros profissionais. Caroline, deixa o contato, então, por gentileza. O telefone é 11 9 7386 1634. 11 9 7386 1634. Caroline, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Cidade. Um ótimo final de semana para você. Eu que agradeço a oportunidade da gente levar esse assunto tão importante, né, para mais pessoas. Caroline Alvarenga, psicóloga, falando sobre o Setembro Amarelo. Ela falou ao Jornalismo da Cidade.